Olá, estudantes! Um olá cheio de saudades para vocês, embaixadores do futuro. Mesmo longe, estaremos ligadinhos por aqui, nas nossas aulas internacionais. Dando continuidade, hoje iremos conversar sobre a relação diplomática do Brasil com a Suíça. Mas só lembrando daqueles cuidados. Isso, Brasil e Suíça. Lembrando daqueles cuidados antes de começarmos a nossa aula. Devemos ter sempre esses cuidados. Lavar as mãos, tomar um distanciamento, usar a máscara e, se precisar sair, sai rapidinho, volta rapidinho, sempre mantendo o distanciamento. Se cuide, cuide de você e do outro. Tudo bem? Vamos lá? Então, vou dar um tempinho para vocês fazerem essa higiene e pegarem o material para fazer as anotações. Combinado? Volto já! Tudo pronto? Todo mundo já passou o álcool? Então vamos lá. Preparem os seus passaportes. Não, né? Não podemos viajar ainda. Então, não vamos precisar desse documento. Esse documento nós usamos para poder fazer viagens para fora do Brasil. Então vamos lá. Vamos assistir essa aula no conforto da nossa casa. Certo? O destino da nossa viagem será para um país belíssimo, muito conhecido pelos canivetes, relógios, chocolates, queijos. Mas será que é só isso que a Suíça tem? Não, né? Vamos ver um pouquinho da relação diplomática que o Brasil tem com a Suíça. Mas antes, preparem os seus coraçõezinhos. Sim, nós vamos assistir a um vídeo que faremos um tour virtual lá na Suíça. Então, nós vamos assistir esse vídeo e eu volto já. Olá, pessoal! Hoje faremos um tour virtual pela Suíça, país que exerce grande influência mundial, sendo responsável pela fabricação das marcas mais famosas de chocolates, relógios e principalmente pelos famosos bancos suíços. A Suíça está localizada no continente europeu, sendo vizinha da Itália, Áustria, Alemanha, França e do Principado de Liechtenstein. Seu território é dividido em 3 principais regiões geográficas: os Alpes suíços, que são cadeias montanhosas e que por sua beleza são muito utilizados como cenários para filmes, além de serem uma grande atração turística; a planície central, onde se concentra a grande maioria da população; e o Jura, que é uma linha de rocha calcária, composta por vales, planaltos e picos. Com aproximadamente 8 milhões de habitantes, a Suíça tem 26 estados, conhecidos como cantões, sendo sua capital a cidade de Berna. Graças ao patrimônio medieval preservado por séculos dentro dessa cidade antiga, Berna foi inscrita no Patrimônio Cultural Mundial da Unesco. Seu ponto turístico mais conhecido é a Torre do Cyclope, isto é, o relógio do tempo,
que funcionou como portal da entrada da vila medieval entre 1191 e 1256, fazendo parte de uma muralha de proteção da cidade. Com o tempo, a muralha perdeu seu propósito defensivo e virou uma prisão. Após um incêndio em 1405, a estrutura foi reerguida e passou a abrigar um relógio mecânico e um sino, recebendo seu atual nome. A torre do relógio era a principal fonte de orientação de tempo na cidade e seu horário era considerado o horário oficial do cantão de Berna. Hoje, sua fachada possui um calendário astronômico ornamental. Zurique e Genebra são as maiores cidades da Suíça e foram classificadas como as cidades com a melhor qualidade de vida no mundo. Zurique é o centro financeiro do país, que cedia numerosos bancos. Genebra é a cidade mais internacional da Suíça e cedia a sede europeia da ONU e da Cruz Vermelha e de suas campanhas humanitárias. A Suíça possui 4 idiomas oficiais: o alemão, o francês, o italiano e o romanche. É um país cristão, com influências do catolicismo e do protestantismo. O seu clima é temperado, com invernos bem frios, com temperaturas muito baixas, e os verões não são tão quentes e são úmidos. O país oferece aos seus cidadãos um elevado padrão de vida. Conforme dados divulgados pela ONU, em 2010, o Índice de Desenvolvimento Humano Suíço é de 0,946, sendo o segundo maior do mundo e considerado um índice de desenvolvimento humano muito alto. A Suíça está entre as nações que mais investem em educação. O país considera o conhecimento e a educação recursos extremamente importantes. Lá, a educação é gratuita e obrigatória. A educação suíça é descentralizada e cada cantão fica responsável por coordenar seu próprio serviço educativo. Apesar das diferenças, distingue-se em 3 níveis básicos: a educação primária, obrigatória para todas as crianças, a secundária e a terciária. O país possui uma grande oferta de formação superior. A formação profissional é uma especialidade suíça. Cerca de 60% dos jovens optam por essa formação, permitindo a entrada no mercado de trabalho com grande qualificação. Os habitantes suíços praticam muitos esportes, sendo os mais populares o esqui, o montanhismo, o futebol, o hóquei no gelo, o basquete, o ciclismo, a natação, o tênis, a ginástica e a caminhada. O tenista profissional Roger Federer é o esportista mais conhecido na Suíça, sendo reconhecido mundialmente. Então, o que vocês acharam? Eu achei maravilhoso. Ai, Suíça? Suíça parece um conto de fadas, não é mesmo? Montanhas cobertas com neve, lugarejos lá embaixo das montanhas, no meio das montanhas, castelos, muitos castelos. Mas como não podemos estar lá, né? Já aguardamos o nosso passaporte, temos que ver pela televisão mesmo, né? Mas eu acredito que para vocês, como foi para mim, uma experiência muito rica, não é mesmo? Mas vamos lá, vamos conhecer um pouquinho dos suíços? Então, vamos começar do começo. Os suíços foram os primeiros imigrantes europeus a chegarem no Brasil depois dos portugueses. Isso por volta lá do ano de 1819 a 1820. Eles embarcaram e tinha aproximadamente 2.000 pessoas do cantão de Fraiburgo. Ah, deixa eu contar para vocês. Lá, eles não chamam de estados como aqui. Observe na imagem. Cada bolinha dessa é um cantão. E aqui no pedacinho bem pequeno da imagem, a gente vê a Suíça toda. Ela é bem pequena, né? Mas gigante na beleza. Mas vamos lá. Então, lembrando que o cantão é o estado aqui, certo? Eles saíram lá do cantão de
Fraiburgo. E aqui, o primeiro navio que chegou foi o Daphne e chegou com aproximadamente 1.600 passageiros. Viagem difícil, não é mesmo? Chegaram aqui, lá no Rio de Janeiro, e se instalaram numa região que denominaram Nova Fraiburgo, nome dado devido ao cantão de origem desses suíços. Até que chegaram a Superagui. Sim, lá no litoral do Paraná. A colônia foi instalada. Aqui é um navio, uma imagem deles embarcando no navio. Chegaram aqui e foram se instalar no Rio de Janeiro, em uma região que denominaram Nova Friburgo, nome dado devido à origem da onde eles saíram. Até que chegaram, aqui nós vamos ver na próxima imagem, a colônia lá de Nova Friburgo. Essa imagem, ela é possivelmente tenha sido feita quando Dom Pedro II veio até aqui, até o local, certo? Aí não deu muito certo, eles começaram a ampliar os seus horizontes, eles foram procurando novas terras, até que chegaram aqui os suíços na colônia lá de Superagui, no litoral do Paraná. Essa colônia, lá pelo meado de 1879, teve aproximadamente 150 casas. Foi muito próspera com a plantação de café. Isso mesmo. E finalmente chegaram no final do século XX a Curitiba. Junto trouxeram a cultura, seus costumes, sua gastronomia e muitas coisinhas boas. Uma delas são os queijos. Já ouviram falar em queijo suíço? Sim, aqueles com buraquinhos. Vocês sabiam que cada cantão da Suíça, cada estado da Suíça tem o seu próprio queijo? E vocês não vão acreditar que cada queijo é produzido com o leite, não é mesmo? Com o saboroso leite suíço. Só que tem mais de 450 diferentes tipos de queijo. Cada cantão tem o seu. Vocês já pensaram que incrível que nós podemos fazer 450, aproximadamente, 450 queijos com o leite, um ingrediente? Que legal isso, né? Diferente, né? Extraordinário, eu acho isso. Mas vamos lá. Outra coisa que eles têm, que os suíços trouxeram para nós, foram os relógios e suas maravilhosas máquinas. A relojoaria suíça é sinônimo de precisão, tradição, design e muitas outras qualidades. Iniciou em Genebra, que é considerado o berço da arte da relojoaria suíça. São instrumentos de medida ultra complicados, que mostra que tradição e a mais moderna tecnologia, elas podem caminhar junto. A marca Rolex, vocês já ouviram falar nessa marca? Ela é muito famosa, é muito conhecida e é uma marca de relógio de luxo. Só que às vezes tem muita pirataria, sabe? Então, a gente precisa cuidar com isso, porque eles sofrem muito com essa pirataria. Mas vamos lá. Outro modelo bem conhecido, mas bem conhecido, é o cuco. Já viram? Eu só vi em desenho. Quando eu era pequena, tinha o Pica-Pau, ele sempre tinha um relógio cuco lá nos desenhos. Mas é meio antigo, né? Acho que não é da época de vocês, mas vamos seguindo.
A sua fabricação teve início em Berna, sim, um cantão lá da Suíça. Ele é composto por uma casinha entalhada em madeira e geralmente era feito sob inspiração da casa onde eles moravam, onde eles moram. Isso, dentro dele tem um passarinho, uma caixinha de música e não podemos esquecer do pêndulo. Mas eu trouxe um pequeno vídeo para vocês vejam esta maravilha esculpida em madeira. Volto já! Rapidinho o vídeo, né? Espero que vocês tenham se deliciado com a musiquinha que tem lá. E que máquina, não é mesmo? Vocês já pensaram que tecnologia saindo e voltando lá o passarinho? Nossa, eu achei isso muito legal. São incríveis, não é mesmo? E temos também a caixinha de música que estava lá dentro, tão preciosa quanto os relógios. O surgimento ocorre aproximadamente no ano de 1796, quando um relojoeiro suíço teve a ideia de colocar uma caixinha de música dentro do relógio. Claro que eu trouxe um vídeo bem rapidinho para que vocês possam apreciar essa delicadeza em forma de caixinha de música. Vamos assistir e eu quero que vocês prestem atenção na máquina, um metal que transforma a música em um som delicioso. Vamos lá? Volto já! Que incrível, não é mesmo? A suavidade do som que sai do metal. Vocês ouviram, não é mesmo? Eu adorei. Mas vamos em frente. Outro item bem importante prestem atenção no Carl, ó. Carl Elsner. Ele foi o inventor dos tradicionais canivetes suíços. Sim, o canivete suíço teve origem em 1891, criado por este cidadão, Carl Elsner, que não gostou de saber que os soldados suíços usavam canivetes feitos na Alemanha. O seu nome original, prestem bastante atenção, o seu nome original era esse aqui, ó. Eu vou pedir desculpas para vocês, mas eu não vou conseguir pronunciar, tá bom? E nem os soldados americanos conseguiam pronunciar. Então, inventaram com o tempo outro nome, Swiss Army Knife. Aí ele se chamou canivete suíço. Eu particularmente prefiro chamar ele de canivete suíço. Os canivetes possuem outras ferramentas além das lâminas, por isso são conhecidos como ferramentas multiuso. Tem abridor de lata, abridor de garrafa, saca-rolha,
tesoura, lixa de unha. Nossa, quanta coisa, né? Por isso que é multiuso, né? Agora chegou a parte que eu mais gosto da Suíça. Trouxeram também os chocolates. Sim, os europeus, eles bebiam e eles bebem chocolate desde o século XVII. O chocolate que conhecemos hoje em dia foi desenvolvido, em média, lá no século XIX. A primeira fábrica mecanizada de chocolate foi aberta na Suíça por este cidadão aqui, François Louis Caille. É isso mesmo. Ele estabeleceu a mais antiga marca de chocolate suíço ainda existente hoje. Passou 4 anos em Turim como aprendiz de mestre chocolateiro e inventou a técnica usada para solidificar o chocolate. Então, esse chocolate durinho que conhecemos hoje foi graças ao François. Que legal, tantas informações, quantas histórias que nós temos hoje, não é mesmo? Mas se você está achando que a nossa aula terminou, você está muito enganado. Lembram do nosso tema? Isso mesmo, relações diplomáticas entre Brasil e Suíça. Eu sei, me contaram que essa não é a primeira aula que vocês estão vendo sobre esse tema, mas vamos recapitular um pouco. O que é diplomacia mesmo? Isso eu acho que vocês já estão craques nesse conhecimento, mas vamos lá. Diplomacia é a ciência, arte e prática das relações internacionais entre estados e países. Diplomacia é a ciência que trata das relações e dos interesses internacionais entre estados. Mais um conceito para vocês. Diplomacia, atividade que envolve relações internacionais de embaixadas em outro país ou em qualquer outro órgão internacional. Isso é só para lembrar vocês, certo? Isso é tudo que nós precisamos saber, tá? Então, um país, ele precisa ser cordial com o outro país. Isso mesmo, e isso acontece na nossa vida, não é? Nós precisamos sempre ter a cooperação entre nós. Os países precisam cooperar entre si, pois como vocês estão vendo, a imigração, que é a entrada do outro indivíduo ou de grupos de indivíduos estrangeiros em um determinado país para trabalhar e até para morar, influencia na vida dos outros países. E o diplomata? O diplomata é a pessoa responsável por representar os interesses de um país no exterior, mantendo as relações internacionais. Como vocês sabem, a globalização conecta o mundo. E essa globalização é diversificada, abrangendo várias áreas, como energia, meio ambiente, desenvolvimento sustentável e ciências, cultura, economia. Cooperando, todas essas ações cooperam com as questões da Agenda 2030. Nós já falamos sobre esta agenda em outras aulas. Ela integra as ODS, que são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E as relações diplomáticas se encaixam no objetivo 17. Isso mesmo. E para fazer estas representações, olhem lá o objetivo 17.
fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. E para fazer essas representações, contamos com as embaixadas, que têm como função representar um país dentro do outro. E cada país tem apenas uma embaixada, que está sempre localizada na capital do país. Qual é mesmo a nossa capital? Sim, Brasília. E aqui nós temos uma imagem, né, de Brasília. Ai, ela é bem legal. Parece um avião, né? Olhem lá a imagem. Percebam a imagem. Se a gente olhar bem, ela parece um avião. Então vamos lá. A Embaixada da Suíça em Brasília é a principal representação diplomática suíça no Brasil. Está localizada na Avenida das Nações, fica lá na Asa Sul. Por isso que eu disse para vocês que ela tem um formato de um avião. A capital brasileira é a maior cidade do mundo construída no século XX. São 127 embaixadas estrangeiras. E como eu falei, vista de cima, a área principal é descrita como tendo o formato de um avião. Aqui eu trouxe alguns pontos turísticos para a gente conhecer um pouquinho da capital do Brasil. Aqui, nesta imagem, nós temos o Eixo Monumental. É uma longa avenida que se localiza no centro do plano piloto de Brasília. Foi inaugurado com a cidade no dia 21 de abril de 1960. Estende-se por 16 quilômetros. Então, essa avenida ela é bem comprida. Olhem lá, que bonita essa imagem, né? Vamos seguindo lá. Esse é o Palácio Alvorada. Ele é a residência oficial do presidente da República, projetado por Oscar Niemeyer. É uma das mais importantes edificações do modernismo arquitetônico brasileiro. E o primeiro prédio construído em alvenaria na nova capital. Projetado também, nós vamos ter o Congresso Nacional. Ele também foi projetado por Oscar Niemeyer. Eu trouxe aqui, ó. Eu trouxe uma réplica bem pequenininha. É um souvenir. Quando a gente visita lá Brasília, a gente compra. Então, este daqui é o Congresso Nacional. Ele tem uma plataforma aqui na horizontal e duas cúpulas. Aqui dentro fica o Senado Federal e a Câmara dos Deputados. A cúpula menor, voltada para baixo, abriga o plenário do Senado Federal. A cúpula maior, voltada para cima, abriga o plenário da Câmara dos Deputados. Atrás do edifício e entre as duas cúpulas encontram duas torres de 28 andares. E ele pertence à Câmara e a outra do Senado. Em 2007, coincidindo com o 100º aniversário de Oscar Niemeyer, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional decidiu pelo tombamento do edifício do Congresso Nacional. Então, esse congresso ele é tombado pelo patrimônio histórico e artístico. Que interessante isso, não é mesmo? Quanta informação, quanta história. Mas vamos lá, agora de novo vamos voltar para a embaixada. A embaixada realiza os serviços como
o auxílio aos suíços que moram no Brasil e aos visitantes vindos da Suíça, e também para os brasileiros que desejam visitar ou se mudar para os países europeus. Cerca de 40 mil brasileiros vivem na Suíça atualmente, além da Embaixada de Brasília, que também contamos também aqui no Brasil com serviços consulares. A Suíça conta com mais de 2 consulares gerais no Rio de Janeiro e em São Paulo e mais 8 consulados honorários espalhados pelo Brasil. Outras ações que passam pela embaixada são as relações diplomáticas com o governo brasileiro, nas áreas política, econômica, cultural e científica. A embaixada realiza também eventos culturais e cerca de 350 empresas suíças estão no Brasil. Um exemplo é a Nestlé. E aqui vou mostrar para vocês o embaixador André Semadeni. Esse é o embaixador suíço. Ele fica lá na embaixada, lá em Brasília. Agora vamos falar um pouquinho do consulado. O consulado da Suíça está aqui. E aqui nós temos a cônsul da Suíça, Manuela Merck. Ela nos proporcionou uma fala. Isso mesmo, agora nós vamos assistir a cônsul honorária Manuela Merck falando um pouquinho do trabalho dela aqui em Curitiba, certo? Vamos lá assistir esse pequeno vídeo e eu já volto. Olá, meu nome é Manuela Merck, sou cônsul honorária da Suíça aqui no Paraná. Eu fico muito feliz em poder compartilhar algumas informações com vocês. Agradeço imensamente à Secretaria de Educação por ter escolhido a Suíça e a imigração suíça como tema para hoje. Como cônsul honorário, o meu papel é ser uma representante local da Suíça, faço a ponte entre entidades e empresas daqui do Paraná e da Suíça. Dou suporte também aos suíços que moram nessa região, são aproximadamente 1.500 suíços morando no Paraná. Esclareço também muitas dúvidas de brasileiros querendo viajar para a Suíça, vistos, etc. Bom, quando se fala da Suíça, muitas pessoas pensam em chocolate, queijo, montanhas ou relógios, talvez. Mas isso são os clichês, parecido ao samba e futebol. Não é que os suíços não gostam de chocolate, nós comemos bastante, entre 10 e 12 quilos por pessoa por ano. Nós somos um pequeno país de 8,5 milhões de habitantes, localizado no meio da Europa. A área da Suíça é aproximadamente 200 vezes menor do que o do Brasil. Mesmo com esse tamanho pequeno, na Suíça existe uma grande variedade regional. Somos uma mini Europa, no meio da Europa. Temos 4 idiomas oficiais, o alemão, o francês, o italiano e o reto-romano. Isso tem um grande impacto também na cultura regional, então temos uma grande variedade internamente. Quase um quarto das pessoas que moram na Suíça hoje são estrangeiros das mais diversas nacionalidades. Essa imigração, a Suíça recebe aproximadamente 150 mil pessoas ao ano. A sociedade multicultural e o multilinguismo, isso caracteriza a Suíça de hoje. Ainda no século XIX era muito diferente. A Suíça era um país de imigração, tinha muitas famílias que saíram do país em busca de uma nova vida e vieram, por exemplo, para o Brasil, mas também para os Estados Unidos e outros países. A Suíça, na época, era um país relativamente pobre. Não temos muitos recursos naturais,
Por isso a Suíça também é um dos países mais integrados do mundo. Não existe muita área fértil, então sempre dependemos das importações. Mas também exportamos muito para o mundo, produtos farmacêuticos, químicos, maquinário, e muito mais. Geralmente são produtos de altíssimo valor agregado. Mas a Suíça, uma curiosidade talvez é que a Suíça hoje em dia exporta mais café do que queijo e chocolate, mesmo sem produzir café. Exportamos café em cápsulas. Somos líder mundial no ranking de inovação e competitividade. O nosso PIB por capita é o segundo maior no mundo. Então, economicamente, a Suíça é nada minúsculo. Mas também a Suíça se destaca em alguns esportes. Por exemplo, no tênis. Quem não conhece o Roger Federer? No ciclismo, no esqui, hóquei de gelo, no montanismo e muito mais. Mas o esporte mais popular na Suíça é a caminhada. Praticamente cada segunda pessoa o pratica. Nesse ano deve chegar um novo recorde na popularidade. Pois com a pandemia os suíços não viajam, né, ou viajam menos e aproveitam o que está por perto. Desejo que isso seja possível logo aqui também. O que vocês acharam? Que bom, né, a gente ter contato com todas essas informações, não é mesmo? Esta representação, o consulado, ele presta suporte ao cidadão suíço, que se encontra numa situação de emergência também, às vezes, por causa de doença ou roubo durante a viagem, porque tudo pode acontecer, né? Então vocês souberam, através da fala dela, tudo o que a gente faz aqui dentro do consulado suíço, né? A única coisa que o consulado honorário não tem é autoridade para emitir passaportes e visto. Então isso só acontece na embaixada. Não é mesmo? Agora vamos falar da embaixada que nós temos lá na Suíça. Sim, a embaixada brasileira em Berna. Olhem lá, porque como nós temos aqui a embaixada, em Berna nós temos também a embaixada do Brasil. E Berna também, a cidade inteira está inscrita no Patrimônio Cultural Mundial da Unesco, graças ao patrimônio medieval. Olhem lá ela que bonita, ó. Não é? Prestem atenção na imagem. Graças ao patrimônio medieval, é uma cidade muito antiga que conseguiu atravessar os séculos. E ali nós já tivemos a imagem lá, e para finalizar a nossa aula, eu trouxe um pouquinho de informação sobre o embaixador brasileiro que fica lá em Berna. É este cidadão aqui, o Evandro Di Donetti. Ele é o embaixador do Brasil lá na Suíça. Ele é muito importante. Ele é mestre em administração de empresas. Ingressou na carreira diplomática em 1980. Entre as funções desempenhadas, destacam-se a de assessor no Departamento Especial de Pesquisas e Estudos para o Desenvolvimento. Nossa, quanta coisa, não é mesmo? Assessor de secretaria-geral, diretor do Departamento de Negociações Internacionais. Nossa, ele é muito importante. Mas, como tudo que é bom acaba, a nossa aula também está finalizando. Agora nós vamos fazer a nossa atividade. Para a nossa atividade hoje, eu vou falar, tá? Esperem um pouquinho para vocês verem qual é a atividade antes de buscar o material. Tudo bem? Então vamos lá. Nossa atividade de hoje nós vamos precisar de tinta.
tinta, papel. Se vocês tiverem um suporte, qualquer suporte, um suporte para deixar o papel nesta direção, tá? Ou um papelão durinho, né? Qualquer papelãozinho lá, porque eu posso colocar a minha folha aqui e fazer a minha atividade nesta direção. Tudo bem? Então, nós vamos precisar de papel, folha, um papelão, né? Se você tiver aí. Se você não tiver, se você tiver um suporte, o suporte, se você não tiver, o papelão já está louco de bom. Se você não tiver o pincel, podemos usar o dedo mesmo. Combinado? Então vamos lá, qual que é a minha proposta para vocês? Como que a gente faz as nossas atividades lá na escola? Na escola ou em casa, a nossa atividade está sempre na mesa. Sabe o que eu quero que vocês façam hoje? Eu quero que vocês façam uma pintura. Mas para isso eu preciso que vocês mudem a forma como vocês vão pegar. Então, vocês vão fazer de conta e serão pintores agora. Eu quero que vocês façam nessa direção. Se vocês não têm o suporte, vocês vão usar esta maneira aqui, ó, com a folha em pé. Nada de pôr a folha aqui. Por quê? Vocês vão notar que quando a folha está nesta posição, ela é um pouco mais difícil para a gente fazer os nossos traços. Aqui nós estamos acostumados e aqui não. Então vamos lá, observem as imagens. O que eu quero nesta composição que vocês vão fazer? Eu quero com cores frias, né? Porque lá é muito inverno e muita natureza. Então vamos lá colocar o azul, o verde e muita neve, não é? Então eu quero que vocês façam uma paisagem dos Alpes suíços, usando a tinta. Ah, mas eu não tenho a tinta. Tá bom, então aí a gente abre uma exceção, usa o material que você tem lá, pode ser com giz de cera, pode ser com um lápis de cor, tá? Só que eu quero, isso eu não posso dizer que não, faz do jeito que vocês quiserem, porque não. Eu preciso que o papel de vocês fique na horizontal e em pé, com apoiado na mão ou apoiado aqui. Combinado? Então vamos lá. Vocês vão usar toda a criatividade de vocês. Vocês podem pegar imagens lá da internet e usar como modelo. Se vocês não têm este modelo, não têm a internet, vocês têm a sua imaginação. Olhem ali, montes, árvores, lagos, né? Vocês podem colocar também as cidadezinhas. Lembram que eu disse para vocês que tem vários lugarejos com casas lá no pé da montanha? Então, eu preciso que vocês façam esta paisagem. Fazendo essa paisagem, vocês coloquem o nome de vocês, coloquem a data, né? Coloquem lá o nome da nossa aula, Relações Diplomáticas entre o Brasil e Suíça. E quando vocês voltarem para escola, vocês compartilhem essa atividade com os seus amigos lá da sala de aula. E tá tão demorada essa volta, mas logo, logo a gente vai voltar e a gente vai poder conversar com os nossos amigos e partilhar todos esses conhecimentos que nós estamos adquirindo aqui nessas aulas para os nossos e para todos os estudantes, né? Para os embaixadores e para todos os estudantes. Então eu quero que vocês sintam-se abraçados e sintam a minha saudade em ter ali vocês próximos, né? Porque os embaixadores eram só aventuras, não é mesmo? Muitas aventuras internacionais. Então um abraço, um beijo e até a nossa próxima aula. E a atividade vocês vão terminar depois que nós encerrarmos essa aula. Tudo bem? Um beijo e até a próxima!